Shalom, bom dia, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre casamento blindado. Casamento de 3 dobras, onde o Senhor é o centro das atenções, é o centro do casamento. O cordão de 2 dobras pode quebrar facilmente, mas de 3 dobras jamais quebrará, porque o Senhor estará fazendo parte desse casamento. Amém, amados? Amados, apenas um homem e uma mulher temente a Deus serão capazes de entender o valor do casamento e de viver o compromisso que este exige. Só mesmo um casal temente ao Senhor é capaz de entender o valor do casamento e viver o compromisso de Deus. Casamento é projeto de Deus, amém? Lá em Mateus 19:6 e Marcos 10:1 e 12 diz: o que Deus uniu, não separe o homem. Isso é ensinamento de Jesus sobre o casamento e o divórcio, que aparece na Bíblia. Deus é contra o divórcio, mas Moisés, pela dureza do seu coração, criou o divórcio. Naquela época, né, aquele povo lá do deserto estavam trocando de mulher como se troca de roupa. Aí Moisés criou esta lei do divórcio, que só poderia separar de uma mulher se houvesse o adultério. E aí foi criada essa lei, mas Deus sempre foi contra o divórcio, que é o que Deus uniu, o homem não separa. Mas infelizmente, amado, nem todo casamento é permissão de Deus, não é mesmo? Nem todo. A Bíblia relata 4 tipos de amor. Relata o amor eros, é um amor de erotismo, né? É pelo encantamento, pela beleza física. Fala do amor filéu, aquele amor de amizade. Tem pessoas que começam com amizade e ali acham que já encaminha para um relacionamento, um casamento. E tem um amor ágape, é o amor incondicional de Deus. Este sim é o amor de Deus, onde você pode casar sabendo que Deus está na direção. Amém? Esse é o amor de Deus. Essas são palavras gregas que se referem a diferentes tipos de amor. Então existem esses 4 tipos de amor. O amor eros. Tem pessoas que casam com outra pessoa porque ela é rica, porque ela é bonita ou bonita, é rico ou rica, porque é atraente, beleza corporal, às vezes sedutor ou sedutora, não é mesmo? E Deus não está nesse negócio. A pessoa não procura a sua verdadeira Rebeca e nem o seu verdadeiro Isaac. Vai pela aparência. Nós não devemos ir pela aparência, principalmente no casamento, que é para sempre. O que Deus uniu, o homem não separa. Não é mesmo? Então vamos falar um pouco hoje sobre casamento blindado, cordão de 3 dobras, Deus no centro das atenções do nosso casamento. Amém, amados? Amado, do primeiro ano de casado, vem as bolas do papel. Ainda é frágil, ainda pode acabar, rasgar. É inseguro ainda o primeiro ano de casamento. Muitas pessoas têm logo um filho para poder segurar e não é por aí. O verdadeiro casamento é pelo amor e não por insegurança. Precisa ter um filho para segurar aquele casamento. Não, não é por aí. O casamento, o verdadeiro casamento é seguro, quando Deus está na direção, conforme o Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que eu edifico. Se o Senhor não estiver presente em um lar, é tudo em vão. Aí depois das bodas do papel, vem 50 anos, resistir ali 50 anos um ao outro,
Os dois com temperamentos diferentes, um entendendo o outro. Vive 50 anos, é comemorado as bodas de ouro. 50 anos convivendo ali com aquela pessoa, entendendo aquela pessoa. Às vezes discordância, às vezes contenda, mas firme. Aí depois veio o de 100 anos. Uau! 100 anos. Boda de Jequitibá. Jequitibá é considerada a madeira mais dura, que não quebra fácil. E aí, só a morte irá separar. Homem nenhum irá separar. Amém? Então, se ligue. Deixa Deus na direção do seu casamento. Amém, amados? Casamento blindado, cordão e 3 dobras. As bodas do casamento, quais são o significado dos anos de casados? As bodas de casamento são uma celebração do aniversário de casamento, quando se renovam as promessas trocadas entre o casal, não é mesmo? As bodas do casamento são comemoradas anualmente na data do matrimônio. Cada boda possui um material representativo para nomear o período. Quanto mais tempo de união, maior a importância desse material, que vai do mais frágil ao mais valorizado. Começa com papel, aí vem várias bodas, com 50 anos vem o de ouro, e se alcançar 100 anos vem o de Jequitibá. Só a morte os separe. Amém? Hoje nós vamos falar sobre um casamento um pouco atribulado, mas Deus estava na direção e esse casal venceu. Deus deu resposta às suas orações. Vamos falar lá em 1 Samuel 1:4-8, que fala do casamento de Elcana e de Ana. A blindagem do casamento, e a blindagem é uma proteção máxima, por isso aplicamos este termo para o casamento, que precisa ser protegido e cuidado a cada dia. Dia a dia precisa ser protegido, blindado, com Deus no centro, todas as atenções. No texto bíblico do Antigo Testamento, amados, as famílias eram formadas por um patriarca que tinha mais de uma mulher. Era a cultura da época. Nós temos o exemplo de Abraão, teve 2 mulheres, Sara e Agar. Nós temos o exemplo do rei Davi, teve 8 mulheres, inclusive a Betseba, a mulher do adultério. Nós temos o exemplo de Salomão, que teve 700 mulheres e 300 concubinas. E tantos outros, não é mesmo? Sem contar as mulheres estéreis, que estavam o direito do homem de ter outras mulheres. É o caso de Elcana e Ana. A cultura daquela época dava esse direito. Se a mulher fosse estéril, não poderia ter outra mulher. Hoje nós vamos contar essa história de Elcana e Ana. Embora a Bíblia relata isso, não diz que está de acordo com a vontade de Deus, que fez apenas uma auxiliadora, que ele seja idôneo. Lá em Gênesis 2:18, Deus viu que não era bom que o homem estivesse só, e ali fez uma ajudadora. A vontade de Deus é essa, é só um casamento. Mas o pessoal usa culturas, não é mesmo? Ah, pode, porque é rei pode, porque é ex pode, porque a mulher não pode ter um filho, pode. Mas para Deus nada disso pode. Deus fez uma auxiliadora, uma mulher idônea. Já o Novo Testamento, amado, deixa bem claro que o homem deve ser esposo de uma só mulher. 1 Timóteo 3:2 e 12. No Novo Testamento, Jesus falou, olha, através do apóstolo Paulo falando a Timóteo, o homem deve ser esposo de uma só mulher. Mas o nosso objetivo aqui não é discutir sobre quantas mulheres o homem deve ter. Tem o problema da cultura, temos aqui o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo, tem o que Jesus fala. Então nós vamos ver a história de Elcana e Ana. Elcana era casado com Ana e passou por muitas lutas porque sua mulher era estéril. Mas o casamento dele estava blindado. Por isso prevaleceram juntos e conseguiram formar uma família. Porque o abençoou, pois o Senhor, a Ana. E ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. Como blindar
seu casamento. Vamos refletir no relacionamento de Eucana e Ana e aprender algumas áreas que precisamos proteger o casamento, não é mesmo? Primeiro, a blindagem espiritual. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele o amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Mesmo que o Senhor deixou Ana estéril, Eucana o amava e dedicava todo o amor a ele. Viveu com Penina porque era permissão. E ali ele foi ter filhos com Penina, mas ele amava mesmo era Ana, sua esposa legítima. Essa blindagem, amado, protege contra o mal, diz respeito à nossa vida espiritual, protegendo com amor. Nós temos que estar vigilantes na área espiritual. A Bíblia diz lá em João 10 que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Ele vem para destruir famílias. Família é projeto de Deus. Tudo que é de Deus, Satanás vem para destruir. E família é projeto de Deus, ele tenta de tudo destruir. Eucana era um homem temente a Deus e se preocupava em manter sua família debaixo da bênção do Senhor. Eucana era um homem de oração, um homem temente. E ele buscava de toda maneira manter isso aí nas bênçãos do Senhor. Amém? Ele orava e fazia sacrifício por toda a sua família. Mas por sua mulher ele dava o dobro do amor a ela. Ele amava, ele não desprezava ela. Ele tinha filho com Penina porque ela era estéril e não poderia ter, e era o direito dele, pela cultura daquela época. O amor, amado, o amor é a proteção que blinda o casamento contra todo o mal. Ele não separou de Ana, ele permaneceu com Ana. Blindado, apesar de ter passado por todos os problemas, não é mesmo? O verdadeiro amor é capaz de amar o dobro ainda, mesmo que haja problemas. Se você ama, o amor supera tudo. O amor que vem de Deus é incondicional e sacrificial. Mesmo se a pessoa tiver defeitos ou problemas, porque o amor cobre multidões de pecados. O amor supera tudo. Não importa os problemas, não importa o defeito, o amor supera tudo. O mal, ele tem diversas facetas e disfarces. Por isso devemos lutar contra ele, com todas as forças do amor. Nós temos que lutar contra o mal está sempre aí. O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir os lares, quer destruir a família. Lá em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo deixa uma lista de coisas que são contrárias ao amor e podem ser descritas com forma de mal, como ciúmes, a vangloria, a soberba, o egoísmo, a inconveniência, a irritação, ressentimentos. Tudo isso contradiz o amor, conforme 1 Coríntios 13, 4, 6. Tudo isso deve ser vencido com amor. Se o casamento está blindado com o mal, repreenda. A maior proteção de um casal é o amor. 2. Blindagem, relacionamentos. E assim fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava e não comia. Toda vez que Eucana levava Ana para a oração, Penina irritava Ana, zombava de Ana. E ali Ana chorava e não comia, ficava muito triste. Essa blindagem é contra interferências negativas para os relacionamentos, protegendo com perseverança na oração. Eucana orava, interferia. Ele pedia a Ana, ou Ana não pedia Penina. Penina, não provoque Ana. Viva a sua vida e deixa ela em paz. Mas Penina perseguia, humilhava Ana. Ana tinha uma raiva chamada Penina, e essa perturbava muito, ela perturbava muito mesmo, e zombava, porque ela tinha filho com Eucana e Ana não tinha. Mas Eucana procurava manter sempre seu compromisso com sua esposa, sem desanimar. Ele procurava sempre incentivar, dedicava a ela em tudo, dava muito amor. E ele falava, não se importa com o que acontece, ele sempre estava ali pronto para orar por sua família. Ele era um homem temente a Deus, ele orava, ele intercedia pela família. A perseverança, amado, protege a família de interferência de pessoas que tentam atrapalhar o casamento, não é mesmo? Existem tantas pessoas que tentam atrapalhar o casamento. Cuidado
Cuidado com essas pessoas que dizem sua amigo ou amigo. Cuidado com essas pessoas que interferem no seu casamento. Eles podem ser o instrumento de Satanás para destruir o seu lar. Por isso o casal deve ter cuidado de se relacionar com pessoas que venham edificar a sua família e não com essas que vêm destruir, trazendo fofocas, trazendo contendas. Cuidado com essas pessoas. São as pessoas mais próximas, são os amigos ou as amigas. A maioria dos casos de adultério hoje aconteceu com amigas ou com amigos. Não é mesmo? Mesmo que alguma situação ou pessoa tenha interferido no matrimônio, o casal deve ser persistente e nunca parar. Não dê ouvidos. Persevere, ore, lute pela sua família. Porque a perseverança na oração protege contra interferências negativas, não é mesmo? Vai aparecer pessoas pessimistas, falando mal de uma família, falando mal de casamento, falando mal de esposo, de filhos. Mas seja otimista. Família é projeto de Deus. Pense nisso. Porque quando a pessoa ora a Deus, constantemente sabe qual é a vontade do Senhor e não se deixa levar por qualquer opinião ou palavra negativa. Não deixe o pessimismo entrar na sua família. Seja otimista sempre. Creia no Senhor. Deixe Ele no centro das atenções de sua família. Tome cuidado com pessoas que tentam interferir no seu casamento e nunca parem de orar. Cuidado com essas pessoas. Fique orando. Orar sem cessar. Cuidado com as pessoas próximas, querendo interferir no casamento. O casamento é entre você e seu esposo, ou você e sua esposa. Tem um velho ditado que diz que briga de marido e mulher, ninguém se mete a colher. E eu concordo. Eu concordo, não deve, naquele momento. Alguém pode aconselhar mais tarde, né? Dar aconselhamento, é o que eu faço. Dar aconselhamento. Mas não interferir direto, que aí pode criar uma guerra, pode criar uma contenda, pode aumentar a contenda. Muitas pessoas começam a orar pela família, mas não conseguem perseverar. A pessoa tem que perseverar em oração, orar sem cessar no dia a dia. Eucana e Ana, amado, conseguiram a bênção em seu lar porque foram pacientes na tribulação e na oração. Foram perseverantes. Eles perseveraram e ali Deus deu, abriu a mar de Ana e deu 5 filhos a Ana. Inclusive o primeiro filho, Samuel, Ana consagrou ao Senhor como oferta agradável ao Senhor. Senhor, eu vou entregar meu filho a ti. Depois que ela desmamou, ela consagrou Samuel. E Samuel se tornou um juiz e um grande profeta do Senhor. Porque Ana o entregou ao Senhor. Ana foi tão perseverante na oração que chegou a incomodar o próprio sacerdote ali. Havia momentos ali que Ana estava chorando, orando e chorando. E o sacerdote ali achava que ela estava embriagada. Mas não, era a presença de Deus. Ela estava ali no lugar secreto, falando com Deus. E ali achou que ela estava embriagada. Mas não. Ela estava lutando pelo seu casamento. Seu casamento está blindado contra interferências? Blinde. Cuidado com as interferências, cuidado com as amigas, entre aspas, os amigos, entre aspas. Nunca pare de orar e tome cuidado com seus relacionamentos. Cuidado. Terceiro, blindagem emocional. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Olha só. Eucana falou que ele dedicava tanto a Ana, amava tanto a Ana, que era superior, como se fosse a 10 filhos. Essa blindagem, amado, é contra maus sentimentos, para as emoções que devem ser protegidas com consolo. Só o amor consola, só o amor vence o mal. E ali Eucana falou que o amor dele era maior do que 10 filhos, imagine. Eucana consolou sua mulher no momento da sua tristeza. Enquanto ela ficava ali sem comer, ficava triste, ele ia lá e consolava, demonstrando amor, compaixão, paciência. Além disso, ele se ofereceu a ela para satisfazer sua necessidade de ter filhos, dizendo que seu amor e companhia eram suficientes para ela. Eucana chegou a falar: o importante sou eu, o amor que eu te dedico é maior do que 10 filhos.
Mas ali Ana orou e Deus concedeu ali, abriu a sua amada e deu 5 filhos. Amado, cada pessoa tem um temperamento e todos têm alguma coisa que aborrece ou algum medo que acaba atrapalhando o relacionamento, não é mesmo? Mas no amor não existe medo. Antes, perfeito amor lança fora todo medo. Tem pessoas, amado, que às vezes quer ter um filho para garantir, para segurar. E não é por aí. O amor tira todo o medo. É dedicar amor ao esposo ou à esposa. O relacionamento tem que ser com amor. Não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. O amor perfeito lança fora todo o medo. Então não tenha medo. Dedique seu esposo, dedique sua esposa. Amém? Consolo, carinho e amizade deve ser constante no casamento para proteger as emoções. Amado, Deus colocou em um casal 2 temperamentos totalmente diferentes, para um entender o outro. Há coisas que eu concordo e minha esposa não concorda, há coisas que ela concorda e eu não concordo. Mas nossos temperamentos são diferentes, mas tem um momento que tem que ter esse consolo, esse carinho, essa amizade. Tem momentos que eu não aceito mesmo. Aí eu saio, dou uma volta no quarteirão, orando. Quando eu volto, está tudo normal. Assim, às vezes acontece comigo. Tem momentos que minha esposa não concorda. Ela começa a louvar. Quando ela começa a louvar, eu já sei que ela está intercedendo. Então, tem que ter esse consolo, essa amizade. Deve ser constante. O Pai Deus diz que a ira não pode passar da meia-noite. Então nós não podemos deixar as contendas interferir no nosso casamento. Todos os dias acontecem coisas para roubar a alegria do casal. Por isso as emoções precisam ser protegidas. As emoções precisam ser protegidas. Eu tenho um temperamento, ela tem outro. Mas nós precisamos dialogar sempre. O fruto do Espírito, amado, fala justamente sobre isso. O amor ágape, o domínio próprio, a mansidão, longanimidade, benignidade. Não é mesmo? Nunca podemos esquecer que sentimentos negativos, como raiva e tristeza, são passageiros. Com o tempo, com paciência, tudo fica bem novamente. Nunca podemos esquecer isso. Isso é coisa passageira, não permanece. Mas tem pessoas que deixam entrar no coração e permanece. Muitos casamentos aí são destruídos por causa disso. Deixa as coisas negativas, a raiva, a tristeza entrar. Aí há separação, há divórcio, há às vezes até feminicídio. Quem ama não mata, amados. Quem ama não mata. Se o casamento está protegido emocionalmente, se tiver, ó, amém, continue assim. Console um ao outro quando vier a tristeza. Amém? Proteja seu casamento. Eucana e Ana tinham problemas em seu casamento, mas conseguiram proteger seu matrimônio de maneira que foram felizes. O final foi feliz. Deus abriu a madre de Ana, concedeu a ela 5 filhos e ela ofertou um, consagrou um ao Senhor. E se tornou uma família abençoada por Deus. Amém? Para todas as perguntas que Eucana fez à sua esposa Ana, a única resposta é o amor. Tudo reflete em amor. Você pode mudar seu casamento na vida espiritual com amor. Amor dobrado, mesmo diante dos problemas. Nos relacionamentos com perseverança em oração, evitando interferência. Não deixe que ninguém venha interferir, nem mesmo a sua mãe. Nem mesmo a sua mãe. O casamento é você e seu esposo, o seu esposo e você. Não deixa que ninguém venha interferir. É por isso que muitas pessoas não gostam de sogra, não é mesmo? Porque elas interferem, infelizmente. Não deixa ninguém interferir no seu casamento. Nas emoções, consolando um ao outro sempre que algo os aborrecer. Vai ter contenda, todo casamento tem contenda. É o temperamento de cada um, o temperamento meu é um, de minha esposa é outro, e vai acontecer.
mas não deixa passar do anoitecer. Outro, nas emoções, consola um ao outro, sempre que algo os aborrece. Seu casamento está bem protegido? Amém. Se não tiver, procura proteger, procura Deus para fazer parte do terceiro cordão. Cuide do seu casamento e mantenha-o blindado. Não permita que Satanás use alguém para destruir seu casamento. Não permita que ele use alguém. A palavra de Deus diz em Efésios 6:2 que a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Amém? Portanto, vigie, ore sempre, persevere. Não deixe Satanás vir destruir seu casamento, porque esse casamento é projeto de Deus. Amém? Vamos orar, vamos ouvir o louvor. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Nós vamos ouvir agora o louvor. Amém? Medite, amado, no Salmo 127, 128, é o Salmo da família. A palavra de Deus diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que o edificam. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, é tudo em vão. Medite nesse louvor. Minha família. Obrigado, Senhor. Família é projeto de Deus. Minha família. Amém? Minha família é bênção do Senhor. Eu louvo a Deus pela minha família, meus filhos, meus netos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 7 netos. E louvo a Deus pela minha família, pela minha esposa, mulher guerreira, mulher virtuosa. Minha família é bênção do Senhor. Satanás tentou destruir. Tentou, mas caiu por terra. E hoje eu estou aí agradecendo a Deus pela minha família. A minha família é bênção do Senhor. Eu louvo e agradeço por tudo. A aparência do Senhor